Boa noite, irmãos. Opa. Boa noite, a paz. A paz esteja com todos vocês. Que bom estar aqui mais uma vez, né? Eu agradeço a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui falando do amor de Deus. Caiu? Cheirinha. E hoje estamos aqui novamente, né, com a graça de Deus, que Deus nos permitiu chegar até aqui para ouvir a sua palavra e que Deus venha preparar os nossos corações para que possamos nos alimentar da palavra. A irmã Neuza já orou, mas vamos fazer mais uma oração para que Deus venha falar aos nossos corações. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, na sua presença. Sabemos que o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor conhece a cada coração que está aqui e que o Senhor sabe a necessidade de cada um, Pai. Então, Pai amado, pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor vá de encontro a cada coração, a cada dificuldade, Pai, a cada um que veio aqui buscar, Senhor, o Seu auxílio, a Sua palavra, Senhor. Que o Senhor venha nos ajudar, Pai, nessa tarefa que é do nosso dia a dia. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. E que a sua palavra, Pai, venha encontrar corações sedentos e que nós venhamos a aprender e praticar, Pai. Em nome de Jesus, amém. Aí vamos à palavra. Temos algum diplomata aqui? Quem é diplomata aqui? Ninguém? Ninguém é um diplomata? Você é? Então, vamos mostrar que todo mundo aqui é diplomata, viu? Vamos ler a palavra de Deus, que está em 2 Coríntios 5, 20 e 21, que diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então, nós recebemos um chamado. O Senhor, que não teve pecado, ele reconciliou o mundo com Deus. E nós recebemos o título de embaixador. Um diplomata é embaixador. E quando Deus faz esse apelo, que ele fala que a gente é embaixador, ele passa para a gente um título muito sério, que a gente tem que levar em consideração. Quando Deus me deu essa palavra, eu fiquei pensando o que seria, e fui pesquisar. O que o embaixador faz? Qual é a função do embaixador? O embaixador, ele é por exemplo, ele é em outras terras, ele é um embaixador em terras estrangeiras, ele é responsável por fazer ligações em um país e outro, reconciliar, ajudar. Ele não vai para um país só para passear, ele vai para ele trabalhar. Nós, como somos embaixadores de Cristo, nós também vivemos, porque a nossa pátria não é essa. Nossa pátria está no céu. Então, nós estamos aqui para a gente também levar a palavra, para a gente levar o reino e mostrar para as pessoas e fazer aquela reconciliação, porque Deus, ele na palavra dele, ele fala assim que ele clama para que a gente fizesse essa reconciliação. Então, eu até anotei algumas coisas aqui. Deus nos exorta
por intermédio e em nome de Cristo, pois que rogamos a vós concilieis com Deus. Então, ele pede para quê? Ele nos exorta, em nome de Cristo, para que nós possamos fazer isto também. Porque nós temos essa responsabilidade de sermos embaixadores. Quando me falava assim, nossa, você é um embaixador de Cristo, eu falo, mas imagina embaixador? Como embaixador? Mas se você for olhar, se você for ler, se você for analisar, é uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade muito grande. Deus, o Criador do universo, Ele não precisa pedir nada. Ele não precisa pedir, porque Ele é o dono de tudo. Mas mesmo assim, Ele faz esse apelo para que seus filhos voltem para casa. E a mensagem do Evangelho não é faça isso, faça aquilo, você dá ordens, faz isso, faz aquilo. A mensagem do Evangelho é você estar em Cristo. Você fazer o que Cristo pede para que você faça. Você estar em Cristo, porque a palavra de Deus, ela é pura, ela é santa e ela que nos conduz. Então, quando a gente está na palavra de Deus, a gente segue o que Jesus pede para que a gente faça. E que Deus, Ele pede para que seus filhos voltem para casa. E para Deus, Ele quer pessoas disponíveis. Cristo é santo, Ele não cometeu pecado nenhum. Ele se fez pecado por nós, Ele foi para o madeiro por nossa culpa, Ele sofreu por nós, para que nós não passássemos por isso. E Ele nos reconciliou com o Pai, porque nós estávamos em pecado, mortos, e Ele veio para nos reconciliar. E nós temos esse intuito também. Por quê? Quando a gente presta atenção na palavra de Deus, que Deus fala que Ele pediu para que você, Ele faz um apelo para que você reconciliasse as pessoas com Deus, o mundo com Deus. Nós recebemos esse ministério de embaixador de Cristo e que em nós, como os embaixadores, temos que apresentar esse reino. Nós somos a Bíblia que as pessoas vão ler. Nós somos a Bíblia que as pessoas vão ler. Será que estamos vivendo como embaixadores fiéis? Ou estamos misturando com terras estranhas, ensinamentos estranhos, e não estamos cumprindo o nosso papel de embaixadores? Será que a gente aceitou essa grande troca que Jesus fez, que Jesus trocou com o mundo? Ele foi para o madeiro para nos salvar, para nos resgatar desse pecado todo, desse lamaçal de pecado. Será que a gente está aceitando essa grande troca? Será que a gente está vivendo somente, assim, superficialmente, um evangelho? Porque se a gente for analisar bem, se a gente for prestar atenção bem na palavra de Deus, a gente vê como a gente é falho, quantas coisas a gente deixa passar. Quantas coisas? Porque quando você estende a mão para uma pessoa caída,
você fala de um perdão para alguém, não é a nossa boca que está falando, é Deus. É Deus que está falando, é Deus que está levantando aquela pessoa, é Deus que está perdoando aquela pessoa. Porque na nossa natureza humana, a gente não perdoa, a gente fala, não, isso fez isso para mim, é muito, muito sério, não. Mas Deus, Ele olha para nós e vê todos nós do mesmo jeito. Tanto faz uma pessoa que pecou, fez pecados graves, como aquele que somente passou um negocinho ali. Para ele é tudo a mesma coisa, o pecado é pecado. Então, a gente tem que observar esses detalhes. Sabemos que um embaixador, ele pode fechar as portas do reino, ele pode fechar, ele pode abrir, pode fechar. Um embaixador, ele pode trazer gente aqui para a igreja, e ele pode tirar as pessoas daqui também. Ele pode tirar. Por quê? Nós temos que ser a Bíblia que as pessoas vão ler. Nós temos que ter o atrativo, que é Jesus, para essas pessoas sentir o desejo de estar no nosso meio. Então, você vê como que é sério, porque o embaixador, ele pode abrir, pode fechar uma porta, ver a responsabilidade, ver o quanto é sério e grave. Será que algum de nós já pensou que essa responsabilidade a gente tinha de sermos embaixadores? Será que a gente já parou para pensar? Eu não tinha parado para pensar. Eu não tinha, porque eu vim entender isso agora, que essa palavra veio para mim, porque eu estava orando, e Deus falou comigo, eu ouvi essa palavra, embaixador, e eu fui ver o que era embaixador, porque eu não entendia também, e hoje, eu lendo e analisando, li várias vezes, aí eu vi o quanto é sério a gente ser embaixador de Cristo. Porque Paulo, ele diz que Deus está fazendo um apelo. Ele faz um apelo ao mundo através de nós. Isto significa o quanto você entende isso. Ele está fazendo esse apelo. O apelo, eu também fui ver o que significa apelo, porque a gente fala assim, um apelo, e eu tenho eu não sei se é uma virtude, se é um defeito, mas todas as palavras que eu vejo, eu quero pesquisar para ver o que ela está falando, porque para falar uma palavra, você tem que saber o significado dela. E esse apelo é um apelo de urgência. É um apelo de urgência que Deus está fazendo ao mundo, está fazendo para os seus embaixadores. É um apelo, porque Deus, Ele quer trazer as pessoas de volta para casa. Deus, Ele quer trazer. Então, a gente tem que fazer a nossa parte como embaixadores. Eu não sei se alguém de vocês já tinha meditado, pensado nisso, provavelmente já, como eu já tinha lido, mas não tinha entendido, muita coisa a gente lê, mas a gente não entende, a gente tem que estudar para entender, né? Porque senão a gente não entende. Então, irmãos, hoje, quando a gente sair daqui, não vamos olhar o nosso vizinho, nosso amigo, nosso parente, como somente uma pessoa. Vamos olhar para ele e pensar como alguém que Deus está querendo trazer de volta para casa. Vamos fazer a nossa parte, vamos olhar para ele de uma maneira diferente. Vamos olhar para aquele menos favorecido de uma maneira diferente.
porque nós seres humanos temos um hábito de sempre estar olhando para a pessoa e fazendo um pré-julgamento, alguma coisa assim, mas a gente tem que olhar para eles como essa pessoa, Deus me enviou até ela porque Ele quer ela de volta. Ele quer ela de volta. Então, deixa eu fazer o meu melhor. Deixa eu exercer o meu mandado, o meu título. Deixa eu fazer valer aquilo que Ele confiou na minha mão. Deixa eu fazer valer. E eu vou atrás, se aquela pessoa apareceu na tua porta, se você encontrou no caminho, faça a sua parte. Faça a sua parte. Por quê? A gente costuma ficar, eu falo isso por mim, não falo por ninguém, não, falo por mim. Eu sou uma pessoa que eu prezo muito a minha família. Minha família é a minha riqueza. E eu vivo em volta do meu umbigo. Dentro da minha casa, eu não saio para nada. Eu só vivo em função da minha família, porque é o meu bem precioso. Enquanto eu tiver vida, enquanto eu tiver saúde, e Deus permitir, eu vou fazer isso. Só que eu sei que eu não posso ficar presa nisso. Essa palavra falou comigo primeiro. Essa palavra falou comigo primeiro. Então, eu tenho que exercer esse pedido que Deus fez, que Ele deixou esse ministério para a gente, de fazer o que tem que fazer. Então, a gente tem que pedir a Deus para que Ele nos capacite cada vez mais, que Ele nos dê direção, que Ele fale com cada um de nós, e que a presença do Senhor seja viva a cada momento da nossa vida, porque se vocês forem ler esse capítulo 5 todo, aqui ele fala da aflição que a gente vive, porque ele fala assim, que nós vivemos num templo que ele vai se desfazer. Só que, quando está vivendo ali, você tem dores, você geme. Mas quando ele voltar, ele vai te dar um edifício, uma vida eterna. Então, essa parte da gente aqui, que é só é um invólucro que está cobrindo a nossa alma, é como se fosse uma casa, que ela é itinerária para um lado e para o outro. E dentro dela, nós passamos angústia. Mas Ele promete para a gente um edifício, uma vida eterna, uma morada. Então, vale a pena a gente, cada dia mais, a gente servir ao Senhor, e vamos exercer esse sacerdócio que Ele deu para cada um de nós. Vamos ser os diplomatas de Cristo. Vamos ser os diplomatas de Cristo, porque cada um de nós é um diplomata, mesmo que a gente não sabia ainda, mas receba hoje. Receba hoje que todo mundo é um diplomata de Cristo. Amém? E terminamos o culto aqui agora. Vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade, Pai, pela sua palavra, Senhor. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor está presente a todo momento da nossa vida. Te agradecemos porque entendemos a sua palavra, entendemos que temos que fazer a nossa parte, Senhor. Que o Senhor nos reconciliou para que pudéssemos ser reconciliadores, Pai. Então, Pai amado, que o Senhor possa ensinar a cada um de nós, que o Senhor venha, Pai, através do seu Santo Espírito, dirigir as nossas vidas, nos ensinar a cada dia, Pai, passo a passo, o que devemos fazer, Pai. E nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.